Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o regimento interno da Câmara dos Deputados. Hoje nós vamos falar sobre as proposições. Estamos ali no artigo 100, mais ou menos, do querido amigo regimento interno, né? Antes de começar a aula, novamente agradeço as mensagens que tenho recebido e deixo para vocês aí meus contatos. Então, quem quiser falar comigo pode entrar em contato pelo Twitter, pelo Miguel Z Martins, né, @MiguelZMartins, pelo Gtalk, né, do Google Talk, pelo mcompositor@gmail.com, ou pode me adicionar no Face, aí, Miguel Zimmer Martins. Vai ser um prazer falar com todo mundo que está mandando mensagem aí para mim. Por favor, me adicionem e vamos conversar, porque a prova tá aí, né? Faltam 30 dias, eu creio. Então hoje você vai ver que eu fiz algumas mudanças nas aulas, nós vamos ter algumas questões aí para resolver durante a aula. E tem mais uma coisa, galera, eu estou propondo de fazer um simulado com algumas pessoas que estão estudando nos próximos 3 fins de semana, tirando esse fim de semana agora, né, do dia 2 de setembro, porque tem a prova do TCU, mas os 3 próximos nós vamos fazer um simulado nos mesmos moldes da prova. Quem quiser participar aí do simulado de forma gratuita também pode mandar um e-mail para mim no Gtalk, que eu envio o simulado que a gente vai fazer e depois nós vamos discutir a correção do simulado sempre na segunda-feira seguinte, beleza? Nós vamos discutir principalmente a parte de direito constitucional, direito administrativo, atualidades e processo legislativo, a área específica, ciências políticas também. Queria informar que a partir da semana que vem, da segunda-feira, todos os dias, segunda, terça, quarta e quinta, ou seja, vão ser 5 vídeos por semana sobre ciências políticas, além desses nossos vídeos de processo legislativo, ou seja, tem muita coisa para a gente estudar ainda. Então vamos começar aí no artigo 100, proposições. O que fala o artigo 100? Basicamente, ele vai te trazer que proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. Então, toda matéria que vai ser deliberada pelo plenário, pela mesa ou pelas comissões é considerada uma proposição. Então, essa é uma das poucas formas de generalização que podem dar certo numa prova. Se ele falar proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara dos Deputados, tá certinho. É isso daí mesmo que está no caput do artigo 100, beleza? E ele também vem dizendo nesse artigo 100, elencando as formas, né? Proposta de emenda à Constituição, projeto de emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer, proposta de fiscalização e controle. Essas são as proposições que estão elencadas no artigo 100. Ele também vem falar que toda proposição deve ser redigida com clareza, em termos explícitos e concisos e apresentado em 3 vias, cuja destinação dos projetos é descrita no parágrafo 1º do artigo 111. Então a gente vai ver mais para frente aí qual que é essa destinação das proposições. E ele também fala uma coisa que é importantíssima, eu vou pôr aí na tela para você. Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa ou dele decorrente. Por que tem esse dispositivo aí? Eu vou te explicar. O que acontecia? A galera era sacana, velho, era sacana. Então eles botavam o seguinte: projeto de lei ordinária que vai falar sobre, sei lá, desapropriação de uma área e sabe, uma coisa simples aí, qualquer tema que você possa imaginar. Vai falar sobre licitações, vai, projeto da 8666, que está falando sobre licitações. Aí lá no meio da 8666, ele aproveitava para colocar lá o aborto é liberado nos estados, blá 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 blá. Esse artigo não era visto, passava batido pelos parlamentares por uma emenda aí aprovada às pressas, daquele jeitão. E o que acontecia? Tinha um dispositivo legal de uma matéria diferente da matéria original do projeto. Engraçado isso, né? Agora eu vou trazer uma questão para você aí, dar uma olhada nessa daí. Se na sua prova tivesse escrito lá, o regimento interno da Câmara dos Deputados traz em seu texto uma lista exaustiva dos tipos de proposições
aceitas para tramitação na Câmara dos Deputados. Aí você vai falar, pô, no artigo 100 tá lá, tá escrito as proposições, né? E aí, tá certo ou errado, pessoal? O que vocês acham? Dá um tempinho aí para vocês responderem. O que vocês acham? Traz uma lista exaustiva? Não traz uma lista exaustiva. É uma lista exemplificativa, ou seja, podem existir outras proposições na casa, porém, as mais comuns são essas que estão listadas no artigo 100. Aí você vem me perguntar, mas Miguel, fala então uma proposição aí que tem, vai bonzão, fala. Mensagem ao presidente. Mensagem ao presidente é uma proposição que pode ser discutida na casa e não está aí especificada no artigo 100, beleza? Então, é uma forma de saber. Agora, lembra que eu te falei do artigo 111? Eu vou trazer o artigo 111 aqui na tela para vocês saberem o porquê que tem as 3 vias. O que o artigo 111 fala? Ele fala que os projetos deverão ser divididos em artigos numerados, redigidos de forma clara, concisa, precedidos sempre da respectiva ementa. Então, nessa ementa vai ser um resumo do que tem no projeto e ele vai ser apresentado em 3 vias. Uma que vai ser subscrita pelo autor e demais signatários, se houver, né, se for mais de um propositor, que vai ser destinada diretamente ao arquivo da Câmara. Por que tem esse projeto no arquivo da Câmara? Imagina que você coloca o projeto de lei para tramitar e acontece aquele caso lá que a gente já viu na comissão, né, de que o relator da comissão desaparece com o projeto. Resolve não cumprir nenhum prazo, resolve não entregar o parecer dele no momento certo. Aí o presidente da comissão vai fazer um recurso para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara vai abrir aquelas 2 sessões, né, que o relator tem para devolver o projeto com o parecer, não dá passa essas 2 sessões, o parecer não aparece, o relator não aparece, aí o presidente manda restaurar os autos. Como que vai restaurar os autos? Vai pegar esse projeto que está arquivado no arquivo da Câmara, que está guardado no arquivo da Câmara. É esse projeto que vai salvar a pele da galera. Entendeu por que tem que ter um projeto destinado ao arquivo da Câmara? É simples, porque se acontecer alguma coisa na tramitação que precise restaurar o projeto, está o projeto ali guardado. Uma cópia autenticada em cada página pelo autor ou pelos autores, com as assinaturas por cópia de todos os que subscreveram, remetida à comissão ou às comissões que tenham sido distribuídas. Então aí, uma cópia autenticada que você entregou, ela vai ser xerocada e vai ser entregue a todas as comissões que tenham que ser distribuída. E uma nas mesmas condições, ou seja, autenticada em cada página pelo autor, com as assinaturas, por cópia de todos os que subscreveram, que vai ser destinada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados em avulso. Cada projeto deverá conter simplesmente a enunciação da vontade legislativa em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 100, aplicando os caso contrário disposto no artigo 137, beleza? O que está lá no parágrafo 3? Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado, à ementa, entendeu? Então, tem que estar de acordo com essa determinação, ou seja, a ementa tem que ser um resumo realmente da proposição. Nenhum artigo do projeto poderá conter 2 ou mais matérias diversas, ou seja, essa divisão em artigo, ela serve para que cada artigo fale sobre uma matéria. Não pode um artigo falar sobre 2 ou 3 matérias, entendeu? Ele tem que falar só sobre uma matéria. Tem que falar sobre 2 matérias, são 2 artigos. O artigo pode se dividir em parágrafos, incisos, alíneas, tanto faz. Mas cada um tem que falar sobre uma matéria específica, beleza? De acordo com o artigo 59 da Constituição Federal, nós temos que o processo legislativo compreende a elaboração de determinadas espécies normativas. São elas as emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, delegadas, medidas provisórias,
decretos legislativos e resoluções. Então, cada uma dessas espécies normativas vai ter seu projeto. Então, vai ter um projeto de emenda à Constituição, PEC. Vai ter um projeto de lei complementar. Vai ter um projeto de lei ordinária. Vai ter uma resolução de lei delegada que vai delegar ao nosso querido amigo presidente a competência, né, a iniciativa para determinada lei. Vai ter um projeto de decreto legislativo e um projeto de resolução, beleza? Medida provisória é o presidente que faz no Poder Executivo, porém ele vai ser análise, né, do Congresso Nacional depois. Então também vai ter um decreto legislativo referente a essa medida provisória, né? Aí o artigo 101 vem trazer as formas de apresentação, né? Qual é a regra? A apresentação ela é feita por meio do sistema eletrônico de autenticação de documentos. Então essa é a regra. Se vir na sua prova lá falando em regra, a apresentação dos projetos, das proposições na Câmara dos Deputados é feita por meio do sistema eletrônico de autenticação dos documentos? Certo. Qual que é a exceção? Qual que é fora da regra? É quando o projeto, proposição é apresentado em plenário, perante a comissão ou perante a mesa da Câmara dos Deputados. Mas aí a gente tem que saber quando que acontece cada um. Em plenário ou durante ou perante a comissão, quando se trata de matéria constante na ordem do dia, no momento em que a matéria respectiva for anunciada para requerimentos que digam respeito à retirada da proposição, discussão da proposição sobre as partes, adiamento da votação, destaque de um dispositivo ou de uma emenda para aprovação ou um requerimento de dispensa da publicação da redação final. Agora, também pode ser apresentada à mesa quando se tratar de iniciativa do Senado. Então, se for o Senado que iniciou, foi aprovado o projeto no Senado e vai para a Câmara dos Deputados, não vai pelo sistema de eletrônico, vai para a mesa, é entregue fisicamente na mesa. Quando for iniciativa de outro poder, ou seja, do Poder Judiciário, lembra? O Poder Judiciário tem prerrogativa de iniciar a própria organização, né? As leis de própria organização. Então, o TCU pode legislar sobre ele mesmo. Então, quando vir desses poderes, vai direto para a mesa, não vem pelo sistema eletrônico de autenticação. Quando vim pelo Procurador-Geral da República ou quando vim por iniciativa popular, beleza? São essas as hipóteses de que o projeto, a proposição é apresentada diretamente à nossa querida amiga mesa. A iniciativa do projeto de deputado, em regra, é individual. Tá aí, ó. Em regra, é individual. Mas existe uma opção. Ela pode ser coletiva quando? Quando em alguns pontos específicos. E aí o que acontece quando essa iniciativa é coletiva? Ou seja, mais de um deputado assina lá o projeto de lei. Tem regra para isso acontecer? Não tem uma regra específica. Mas quando isso acontece, quando o projeto de lei, que pode ser, por exemplo, eu sou um deputado, você é um deputado, a gente faz um projeto de lei a duas cabeças. O que acontece? Quando o projeto é feito de iniciativa coletiva, todos os deputados que assinaram o projeto são considerados autores desse projeto, beleza? Vale a assinatura eletrônica. E tem um detalhe muito importante que eu tenho que te falar agora. As atribuições e prerrogativas são atribuídas ao primeiro signatário. Por quê? Eu assinei lá, projeto de lei 2532 de 2012. Autores, Miguel Martins, fulano de tal, Beltrano de tal. As prerrogativas para falar sobre o projeto numa discussão, por exemplo, são atribuídas à primeira assinatura, ao primeiro signatário. Ou seja, no caso eu vou falar, eu vou defender. Cadê o olho de Tandera, né, para defender o meu projeto de lei? Não tem. E ele é permitido em alguns casos, inclusive, que o quórum de assinatura seja obtida pelos líderes que representam a bancada. Então aí no caso,
você precisa lá, sei lá, de 200 assinaturas. Não precisa ter 200 assinaturas. Basta o líder de cada bloco assinar e a soma dos liderados dá mais de 200. Beleza. Tem alguns casos que o regimento fala que vale. E é uma coisa importante. Se o número de assinaturas é necessária para o trâmite, então tem que ter um número mínimo de assinaturas, por exemplo, o projeto de emenda à Constituição, não é possível retirar ou inserir assinatura na proposição depois da publicação ou apresentação à mesa quando se tratar de requerimento. Por exemplo, o requerimento para fazer uma CPI precisa de 1/3 dos membros, não é? Para fazer uma CPI é 1/3 dos membros. Depois que esse requerimento foi apresentado à mesa, ninguém pode assinar nem tirar. Já era, negão. Se ferrou, vai ter que fazer, beleza? Não pode retirar a assinatura. Olha que coisa interessante. Mas pode retirar o requerimento, a proposição? Em teoria pode. O artigo 104 vem te falar que a retirada de proposição em qualquer fase do seu andamento será requerida pelo autor ao presidente da Câmara que tenha obtido as informações necessárias. Deferirá ou não o pedido com recurso a plenário. Ou seja, imagina que eu sou um autor de uma proposição, eu individual, a proposição passou pelas comissões, mas para mim não é mais interessante, sei lá, eu descobri que tem um erro no projeto, qualquer coisa lá que te justifique, e você vai lá e vou lá e faço um requerimento para o presidente da Câmara. Ele vai analisar o meu requerimento, vai ver minha motivação, vai ver o projeto e vai falar, realmente, Miguel, você tem razão, pode tirar esse projeto. Agora, e se ele falar, não, Miguel, o projeto vai continuar correndo, eu posso entrar com um recurso no plenário, beleza? Agora, o parágrafo 1º vem te falar que se a proposição já tiver pareceres favoráveis de todas as comissões competentes para opinar sobre o mérito, ou se ainda estiver pendente o pronunciamento de qualquer uma delas, somente ao plenário cumpre deliberar se vai retirar ou não. Ou seja, se as comissões competentes já opinaram, ou se tiver algumas opinaram e algumas estão pendentes, quem tira a proposição é o plenário. No caso de iniciativa coletiva, ou seja, vamos lá, 10 pessoas assinaram o projeto como autores, a retirada será feita a requerimento de pelo menos metade mais um, ou seja, maioria absoluta, né? Metade mais o primeiro inteiro depois da metade. Metade mais um. Na verdade, não é maioria absoluta, desculpa. Metade mais um. 51, por exemplo. 10 seriam 6. Apesar que em alguns casos dá maioria absoluta, né? A proposição de comissão ou da mesa só pode ser retirada a requerimento do presidente com prévia autorização do colegiado. E tem um detalhe. A proposição que é retirada na forma desse artigo, então se for retirada a proposição de qualquer jeito, não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do plenário. É mais ou menos o que acontece com a matéria que é rejeitada, que é arquivada. Só pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa por deliberação do plenário, beleza? Aí tem um detalhe, as proposições de iniciativa do Senado Federal e de outros poderes do Procurador-Geral da República ou cidadãos vão ser aplicadas essas mesmas regras, ou seja, dependendo da fase que tiver, é por deliberação do plenário que sai. Se for uma proposição de iniciativa do Senado, tem que ser metade mais um dos senadores para requerer que seja retirada ou arquivada aquela proposição. É importante ressaltar aqui no artigo 105 que quando terminar a legislatura, galera, legislatura, 4 anos, lembra? 4 anos. Fim da legislatura, todas as proposições no seu decurso que tenham sido submetidas à deliberação da Câmara, que ainda se encontram em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar com pareceres ou sem eles, vão ser arquivadas. Mas nós temos no 105 as exceções. Quais os projetos que vão estar em tramitação ali que não, olha isso, não vão ser arquivados? Guarda isso, memoriza, esse você tem que memorizar mesmo.
um projeto que já tenha, uma proposição que já tenha parecer favorável de todas as comissões. Estava indo para discussão já, então ela não vai ser arquivada. As que já foram aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno. Então, se ela já foi aprovada em turno único, está faltando só a redação final para finalizar o processo, ela vai manter. Se ela já foi aprovada em primeiro turno para ir para o segundo turno, também vai manter. Se ela já foi aprovada no segundo turno, também. Lembra qual proposição aí, um exemplo de proposição que é aprovada em 2 turnos? Além da emenda à Constituição. Projeto de lei complementar. Além de maioria absoluta, são 2 turnos. Por isso que é um pouquinho mais difícil para aprovar uma lei complementar. A Constituição reserva a lei complementar para matérias mais, vamos dizer assim, mais complexas, né? Mais primordiais, vamos dizer assim, tá? Então, essas matérias não vão ser arquivadas. As que tenham tramitado pelo Senado ou delas sejam originários e as matérias de iniciativa popular. Por que as matérias de iniciativa popular não são arquivadas mesmo quando termina a legislatura? Pô, velho, sacanagem. Foi um trampo conseguir um número de assinaturas, 1 milhão e pouco de assinaturas, para eles arquivarem o nosso projeto? Pô, sacanagem, mano. Então é uma forma da Câmara dos Deputados prestigiar a iniciativa popular. Como eles são bonzinhos com a gente, não é verdade? Às vezes até me emociono com isso, gente. Também não são arquivados os projetos de iniciativa de outro poder ou do Procurador-Geral da República. Aí tem um detalhe, o parágrafo único vem te dizer que essas proposições que foram arquivadas podem ser desarquivadas mediante requerimento do autor ou dos autores dentro dos primeiros 180 dias da primeira sessão legislativa ordinária subsequente. E o detalhe, ela vai retomar a tramitação desde o estágio em que se encontrava. Então imagina uma proposição de lei, um projeto de lei, que já teve parecer favorável de uma comissão e teria que passar por 2. Teve parecer favorável de todas as comissões? Não, não teve. Foi aprovado em turno único? Não. Era de iniciativa do Senado? Não, era do deputado Beltraninho ali. Então, os 3 outros também já foram. Vai ser arquivada, não vai? O deputado Beltraninho, na primeira sessão legislativa seguinte, pode ir lá e requerer que volte a tramitar, e ela vai voltar com aquele parecer da primeira comissão que ele já tinha conseguido favorável, válido. Ele vai direto para a segunda comissão, beleza? É fácil de entender isso, né? Não é tão complicado assim. O artigo 106 fala que quando por extravio ou retenção indevida não for possível o andamento de qualquer posição, vencidos os prazos regimentais, a mesa fará reconstruir o respectivo processos pelos meios ao seu alcance para tramitação ulterior. Ulterior é posterior, beleza? Lembra que eu te falei que aquela cópia que vai para o arquivo é para isso, para se vencer os prazos e tudo ferrar, a casa tenha como refazer o projeto, né? Tenha como reconstituir esse projeto, porque se não tiver uma cópia guardada no arquivo e o relator der linha com o projeto, ou vamos lá, pensa num caso mais bizarro ainda. O relator levou o projeto para casa para analisar, estava ele dirigindo seu carrão indo para a Câmara quando foi assaltado. O carro dele foi assaltado, ele parou para almoçar antes de ir para a Câmara, porque só vai à tarde, né? Parou para almoçar, deixou o projeto ali, roubaram o projeto. E aí? O que o relator faz? Se ferra? Não, ele pede para refazer os autos, beleza? O artigo 107, na sequência, vem falar que a publicação da proposição no Diário da Câmara dos Deputados em avulsos, quando volta das comissões, ou seja, o projeto passou pelas comissões, teve parecer favorável ou contrário, parecer não era terminativo, ele vai ser publicado no Diário da Câmara dos Deputados, ou parecer mesmo sendo terminativo. Por que ele vai ser publicado? Porque se o parecer for terminativo, tem que abrir o prazo para recurso. Se o parecer não for terminativo, todo mundo tem que saber.
e vai ter obrigatoriamente nessa publicação o número, o autor, número de autores e o número de autores da iniciativa que se seguiram ao primeiro e de assinaturas de apoiamento. Os turnos a que está sujeito, ou seja, está sujeito a um turno ou a 2 turnos. A ementa, a conclusão dos pareceres, se favoráveis ou contrários, com as emendas ou os substitutivos. Beleza? Vai também contemplar a existência ou não de votos em separados vencidos com o nome de seus autores. Lembra lá atrás que eu falei sobre as comissões, como funciona a votação nas comissões? Que tem os votos favoráveis e os contrários. Os votos favoráveis podem ter ressalva, sabe? O cara fala, olha, eu sou favorável, mas eu quero votar em separado porque eu não concordo com esse detalhezinho aqui. Ou os votos vencidos que falam, eu sou voto vencido, mas eu quero registrar que meu voto foi vencido por causa disso, disso, disso. Para que essa publicação é feita, galera? Para embasar os deputados na hora da discussão em plenário ou para embasar o deputado para fazer o recurso. Aquele recurso de 1/10 dos deputados no prazo de 5 sessões, no caso de proposição que passou por trâmite conclusivo nas comissões, beleza? Também vai ter que falar a existência ou não de emendas relacionadas por grupos conforme os respectivos pareceres. Essas emendas elas têm uma sequência correta para serem apresentadas. E eu vou falar na próxima videoaula sobre as emendas. É importantíssima essa videoaula, beleza? Também vamos falar sobre outras indicações que fizeram necessárias. Deverão constar da publicação a proposição inicial com a respectiva justificação, os pareceres com os respectivos votos em separados e as declarações de votos, beleza? Tudo isso é para embasar a discussão. Parágrafo 2º desse artigo vem falar que os projetos de lei aprovados conclusivamente pelas comissões na forma do artigo 24 serão publicados com os documentos mencionados no parágrafo anterior, ressaltando-se a fluência para o prazo de recurso. Ou seja, quando o projeto foi aprovado ou rejeitado em fase conclusiva nas comissões, além de tudo isso, ele tem que falar, você tem 5 sessões para apresentar o recurso, beleza? Então aqui nós falamos do artigo 104 ao 107, beleza? O artigo 109 vem te falar o que cada uma das espécies normativas, vamos dizer assim, faz. Então vamos ver o que é isso? Tem uma tabelinha aí para você, olha só. Lei regula as matérias de competência do Poder Legislativo com a sanção do Presidente da República. Se eu não me engano, está no artigo 49 essas competências da Constituição Federal. Eu não tenho certeza absoluta, é melhor a gente consultar depois. O projeto de decreto, ele vai regular as matérias de competência do Poder Legislativo que não precisam da sanção do Presidente da República, beleza? Desculpa, a lei é no artigo 48 e o decreto é no artigo 49, exatamente. Então, lei no 48, decreto no 49, resolução é no 51. No caso, porque compete privativamente à Câmara dos Deputados. A resolução vai regular com eficácia de lei ordinária matéria de competência privativa da Câmara dos Deputados. E aí a matéria de competência privativa está no artigo 51. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente, proceder à tomada de contas do presidente da República, elaborar o regimento interno, dispor sobre a sua organização e eleger os membros do Conselho da República. Beleza, pessoal? Então, a gente já sabe disso. Agora, o projeto de lei pode ser projeto de lei ordinária, que vai ter quórum de aprovação de maioria simples com um turno só. E também pode ser projeto de lei complementar, que tem quórum de maioria absoluta e passa por 2 turnos. Então, olha aí na sua tela, tem um quadrinho que você tem que memorizar muito, galera. Esse é um dos slides mais importantes da aula de hoje. Você tem que memorizar mesmo. Então, aí, ó, o decreto está no artigo 49 e a resolução está no artigo
51 da Constituição Federal. Viu que minha memória não tá tão mal não, né? Tá boa mesmo. Tô feliz. E a lei tá no decreto 40, tá no artigo 48 da Constituição Federal, beleza? A resolução, ela então é também aplicada em alguns casos. Aqui ele fala no regimento: a perda do mandato do deputado é feita através de resolução, criação de comissão parlamentar de inquérito, conclusão dessa comissão, conclusão da comissão permanente sobre proposta de fiscalização e controle, conclusão sobre as petições, matéria de natureza regimental e assuntos da economia interna. Então, o regimento ele dá uma detalhada nessas competências que estão no artigo 51 da Constituição Federal, beleza? Agora tem uns detalhes. A iniciativa dos projetos, o regimento interno fala sobre as iniciativas, mas basicamente é a mesma iniciativa que está no artigo 61 da Constituição Federal. Você decorou aquela, você sabe a do regimento, beleza? E nós temos o artigo 110. Matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir novo projeto na mesma sessão mediante proposta da maioria absoluta dos membros, beleza? Ou, nos casos dos incisos 3 a 5 do parágrafo, né, por iniciativa do autor, beleza? Quais são esses daí? Se for um projeto de lei de outro poder, ele pode reapresentar na mesma sessão legislativa? Pode, mas a tramitação vai estar sujeita à deliberação do plenário prévia, que vai aprovar essa apresentação ou não por maioria absoluta também, beleza? Então, quem que são esses 3 a 4? É o presidente, é o STF, é o procurador da República, iniciativa popular, todas, beleza? Eles só vão poder reapresentar na mesma sessão legislativa por iniciativa desse autor, mas ela vai ter que ser aprovada por maioria absoluta. O 111 a gente já falou, né, que basicamente vai ter que passar para todo mundo. O 112 vem falar: os projetos que forem apresentados sem observância dos preceitos fixados no artigo anterior e seus parágrafos, bem como os que explícita ou implicitamente contenham referências à lei, artigos, decretos, regulamentos e não façam acompanhar de sua transcrição, ou se demonstrarem incompletos, sem esclarecimento, só serão enviados às comissões, cientes os autores do retardamento depois de completada a sua instrução. Então o presidente vai avisar o cara, falar: isso daqui vai demorar mais porque você não está anexando o decreto, a lei que se refere, entendeu? Porque você está fazendo referência a algumas leis e essa lei não está aqui. Então ele vai avisar pro autor que vai ferrar a lei dele, beleza? Tem o artigo 113 que vem falar sobre as indicações. A indicação, ela sugere a outro poder a adoção de providências, a realização de ato administrativo ou de gestão ou envio de projetos sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva. Nesse caso, o objeto de requerimento escrito, despachado pelo presidente e publicado no Diário da Câmara dos Deputados. O que é essa indicação para outro poder? Um deputado pode mandar uma indicação para o chefe do Poder Executivo, por exemplo, para falar: velhinho, olha, faz uma ponte na cidade tal, que está precisando disso, assim, assado, eles estão requerendo tal. Então vai ser um requerimento por escrito para fazer a indicação da construção dessa ponte, que vai ser despachado pelo presidente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e enviado para o chefe do Poder Executivo. Lembrando que as indicações, elas têm nível hierárquico. Então, por exemplo, se você tem que mandar uma indicação, o deputado quer mandar uma indicação para uma autarquia, ela não vai mandar para a autarquia, ela vai mandar para o ministro, ministro do ministério ao qual aquela autarquia está vinculada, e ele vai tomar providências. A não ser o Banco Central, porque o presidente do Banco Central tem estatura de ministro, então ele pode, a Câmara pode mandar uma indicação, o deputado pode mandar uma indicação diretamente para o presidente do Banco Central. A indicação também pode pedir a manifestação de uma ou mais comissões acerca de determinado assunto, visando a elaboração de projetos sobre matéria de iniciativa da Câmara. Nesse caso, a manifestação das comissões vão ser lidas em súmula
e mandadas à publicação no Diário da Câmara dos Deputados e encaminhada a manifestação à comissão competente. Depois disso, o parecer referente à indicação da comissão vai ser proferido no prazo de 20 sessões, prorrogável a critério do presidente da comissão que recebeu a indicação. Se a comissão que tiver de opinar sobre a indicação concluir pelo oferecimento do projeto, seguirá estes os trâmites regimentais normais, beleza? E se nenhuma comissão opinar em tal sentido, o presidente da Câmara, ao chegar o processo à mesa, determinará o arquivamento da indicação, cientificando o autor da indicação. Então, vamos tentar deixar isso mais claro. Um autor, um deputado, ele resolve que ele quer falar para uma comissão que ela tem que apresentar um projeto de tal sobre tal matéria, que é matéria competente dessa comissão. Então ele vai lá, faz um projeto de indicação que vai ser deferido pelo presidente e entregue para a comissão. Na comissão vai ser lida e publicada no Diário da Câmara dos Deputados, né? E encaminhada à comissão competente para fazer aquilo. A comissão tem um prazo de 20 sessões, prorrogável a critério da presidência da comissão, ou seja, pode ser prorrogado, para falar sobre essa indicação. Se a comissão resolver aprovar essa indicação e criar um projeto sobre aquilo, esse projeto vai seguir um trâmite comum. Se a comissão falar que não vai criar o projeto ou não opinar nesse sentido, o presidente vai remeter para o presidente falando, olha, nós não vamos criar nada porque não achamos viável. O presidente vai cientificar o autor da indicação. Aí, nesse caso, se o autor quiser apresentar um projeto, ele pode apresentar, beleza? Eu acho um recurso inútil, mas está lá no artigo 113 e a gente tem que falar, não é verdade? Não serão aceitas proposições que objetivem a consulta à comissão sobre interpretação e aplicação da lei e consulta à comissão sobre atos de qualquer poder de seus órgãos ou autoridades, beleza? Nós temos os requerimentos, olha lá, artigo 114 ao 117. Eles podem ser verbais ou escritos, e são verbais ou escritos, está lá no artigo 114, e são imediatamente despachados pelos presidentes quando solicitem a palavra, permissão para falar sentado ou da bancada, leitura de matéria. Então são vários. Eu não vou falar todos aqui, porque é só ler que é óbvio. Então dá uma olhada lá no artigo 114. São requerimentos que podem ser verbais ou por escrito e são imediatamente despachados pelo presidente. O presidente da Câmara despacha esses requerimentos. Você vai ver que tem uma característica meio comum nesses requerimentos, que podem ser orais por escritos e são despachados imediatamente pelo presidente. É uma certa necessidade, é uma certa urgência. Por exemplo, preenchimento de documento, requisição de documentos. Eu preciso de documento rápido, não posso ficar esperando. Prorrogação do prazo para o orador na tribuna. Informações sobre a ordem dos trabalhos, a agenda mensal, a ordem do dia. Eu preciso daquela informação agora para fazer um requerimento para alterar a ordem do dia, por exemplo. Então são requerimentos que precisam de uma certa agilidade, beleza? É só você pensar que requerimentos que podem ser orais ou escritos e são aprovados imediatamente pelo presidente são requerimentos dinâmicos. E tem um detalhe, em caso de indeferimento e a pedido do autor, o plenário vai ser consultado sem discussão nem encaminhamento de votação, que será ser feita pelo processo simbólico. Lembra o processo simbólico? Quem aprova o meu indeferimento, mantenha-se como está. Ninguém está ouvindo mesmo, passa e vai embora. Então é um recurso meio nulo, né? Nós temos também o artigo 115, que aí vai falar exatamente que serão escritos e despachados no prazo de 5 sessões pelo presidente, ouvida a mesa e publicada com a respectiva decisão no Diário da Câmara dos Deputados, os requerimentos que solicitem informação a ministro de Estado
inserção nos anais da Câmara de informações, documentos ou discursos de representante de outro poder quando não lido integralmente pelo orador que a eles fez remissão. Então são esses dois casos que o requerimento tem que ser por escrito e vai ser despachado pelo presidente, mas o presidente tem que ouvir a mesa e tem um prazo de 5 sessões para fazer isso e publicar a decisão no diário da Câmara dos Deputados, ou seja, a informação de ministro de Estado, beleza? O 116. Os pedidos escritos de informação a ministro de Estado, importando crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas, serão encaminhados pelo primeiro secretário da Câmara, observadas as seguintes regras. Apresentado o requerimento de informação, se esta informação chegar espontaneamente à Câmara ou se ela já tiver sido prestada em resposta a pedido anterior, essa informação vai ser entregue uma cópia ao deputado que fez o pedido, né, o novo pedido, e vai ser considerada prejudicado esse requerimento. Por quê? Porque ele já tem a resposta. É óbvio, né, galera? Se já tem a resposta na Câmara, não é necessário que seja feita a pergunta novamente ao ministro, beleza? Os requerimentos de informação somente poderão referir-se a ato ou fato na área de competência do Ministério, incluindo os órgãos ou entidades da administração pública indireta sobre a sua supervisão, ou seja, as autarquias, qualquer coisa que seja sobre a supervisão deles, beleza? Tem que ser relacionado com material que legislativo em trâmite ou qualquer assunto submetido à apreciação. Tem que ser um assunto sujeito à fiscalização e ao controle do Congresso Nacional, de suas casas ou comissões, e tem que ser pertinente às atribuições do Congresso Nacional, né? Não cabe, em requerimento de informação, providências a tomar, sugestão ou interrogação sobre os propósitos da autoridade. Então, é só pedido de informação mesmo, beleza? A mesa tem faculdade de recusar requerimento de informação formulado de modo inconveniente. E o que se entende por matéria legislativa que tramite na casa? São objetos de proposta de emenda à Constituição, projeto de lei, decreto, medida provisória em fase de apreciação pelo Congresso Nacional por suas casas ou por suas comissões, beleza? Os atos de fato sujeitos à fiscalização estão no artigo 60, tá? A gente falou já na época das comissões, beleza? O artigo 117 vem falar sobre os requerimentos que são escritos e dependem de deliberação do plenário, beleza? Quais são eles? São representação da Câmara por comissão externa, convocação de ministro de Estado perante plenário, sessão extraordinária, sessão secreta, não realização de sessão em determinado dia, retirada da ordem do dia de proposição com pareceres favoráveis, prorrogação de prazo para apresentação de parecer por qualquer comissão, audiência de comissão, destaque nos termos do artigo 161, e aí tem vários outros aqui no 117. Você nota algumas características específicas dessas hipóteses do 117. Quais são? Importância, e que são requerimentos importantes, você vai pedir urgência para uma matéria, e que no fim não diz respeito apenas a um deputado. Esses requerimentos acabam influenciando a coletividade. Por isso que eles são submetidos ao plenário, beleza, pessoal? Então tem vários, é só dar uma lida aí nesse dispositivo, beleza? Vamos encerrar então a nossa videoaula fazendo duas, três questões aqui, vamos lá? Vocês querem fazer? Querem ver umas questõezinhas de como pode cair na prova? Dá uma olhada aí, ó. Certo ou errado? Finda a legislatura, encerrada a legislatura, arquivação todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar com pareceres ou sem eles, sem comportar ressalvas,
visto a necessidade de agilizar o processo legislativo para a legislatura subsequente. Certo ou errado, galera? Tempinho aí para vocês responderem, tá na tela. Errado, né? Artigo 105. O artigo 105 vai falar as ressalvas. Estava bem certinho até ali, ó. Bem como as que abram crédito suplementar com pareceres ou sem eles, com ressalva, ou seja, salvas com pareceres favoráveis em todas as comissões, as já aprovadas em turno único, primeiro ou segundo, as que tenham vindo do Senado, as de iniciativa popular ou as de iniciativa de outro poder ou do Procurador-Geral. Vamos lá, 2. É correto afirmar que os requerimentos podem ser apresentados de forma verbal, são despachados imediatamente pelo presidente, cabendo recurso ao plenário em caso de indeferimento do pedido. Recurso esse que será decidido por votação nominal e necessidade de maioria simples dos votantes para deferimento. E aí, certo ou errado, galera? Pô, acabei de falar isso, né, pessoal? Errado. A votação é simbólica, não é votação nominal. Necessita maioria simples? Sim, porque tem que ser a maioria dos que estão ali na casa. Mas é por uma votação, esse recurso vai ser por votação simbólica. Lembrando que a votação simbólica, quem concorda com o que foi feito fica do jeito que está. Quem não concorda tem que se manifestar. Questão número 3 aí, pessoal. Serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados nesse regimento e os que solicitem a realização de sessões secretas ou extraordinárias. Certo ou errado, pessoal? Acabei de falar isso, correto, artigo 117 fala exatamente isso. Se o requerimento, as hipóteses, né, de requerimento verbal que não precisem de deliberação do plenário são taxativas, ou seja, todas as outras que não estão no regimento precisam ser por escrito e vão ser deliberadas em plenário. Questão número 4. Os requerimentos previstos nesse artigo sofrerão discussão, só poderão ter sua votação encaminhada pelo autor e pelos líderes por 5 minutos cada um e serão decididos pelo processo simbólico. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado, né, meus queridos amigos? Está lá no artigo 117 também. Os arquivos não sofrerão discussão. Ou seja, não terá discussão e poderão ter a sua votação encaminhada pelo autor ou pelos líderes por 5 minutos cada um. E serão realmente decididos pelo processo simbólico. Está lá no parágrafo 1º do artigo 117. Então você viu, ó, uma questãozinha, ipsis literis do regimento, ele só tirou o não. Os requerimentos previstos nesse artigo sofrerão discussão. Mudou completamente o sentido e ferrou completamente a nossa vida, não é verdade? Acho que essa foi a aula mais longa até agora, né? Bastante coisa, mas demos uma boa adiantada. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos aí na tela os meus contatos. Quem quiser falar comigo, fica à vontade. Vou gostar muito de conversar com vocês. Beleza, pessoal? Bons estudos, espero que vocês estejam gostando. A partir da semana que vem temos aulas de ciências políticas também, então se você quiser fazer uma revisão aí da matéria de ciências políticas. E segunda-feira, provavelmente deve ser dia 2, 7, 9, dia 10 provavelmente, vai ter uma aula aqui bem legal comentando o simulado que vai ser feito no dia 9, beleza, pessoal? Se cuidem, bons estudos, eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu, a prova está chegando, bate um frio na barriga, né? Mas está valendo. Vamos embora, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.